Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo é para a sequência do nosso estudo panorâmico da Bíblia, de todo domingo pela manhã. Ele é disponibilizado no meu canal do YouTube. Se você não conseguiu ver os estudos anteriores, entra lá no meu canal, Francis Restel Deloy, se inscreva lá, clique no sininho para receber a notificação. Você vai ver lá, além dos estudos do panorama bíblico, você também tem a série sobre as disciplinas espirituais e nós estamos no meio da série sobre os 10 mandamentos, tá bom? Além dos cultos que são publicados lá no canal no domingo à tardezinha, início da noite, quando eu disponibilizo o culto gravado nesse tempo de pandemia para a igreja e para quem quiser, porque eu deixo o público ali no canal, tá bom? Bom, seguindo o nosso estudo panorâmico, então, hoje nós estudaremos a segunda carta ou epístola de Pedro no nosso panorama bíblico. Nós vimos semana passada a primeira de Pedro, hoje nós estamos vendo a segunda e estamos chegando ao final, né, da Bíblia, no Novo Testamento. Depois nós teremos aí João, primeira, segunda e terceira João, Judas e por fim o Apocalipse. Em termos de introdução, eu gostaria de ressaltar algumas coisas importantes. Então, por exemplo, essa segunda carta, epístola, fala de falsas doutrinas que estavam sendo espalhadas entre os cristãos, né? Os falsos mestres não somente ensinavam coisas erradas, mas também se entregavam a todo tipo de vícios e imoralidades e tentavam arrastar os outros consigo. Então, essa segunda carta, epístola de Pedro, vem nesse contexto, nessa realidade aí que a gente está falando. Pedro alerta, então, sobre o risco que correm e que eles estão correndo, né? E os anima a que eles fiquem firmes na fé, na vida de pureza e dedicação a Deus. Por que Pedro vem fazer, então, trazer essa orientação? Na verdade, é um cuidado pastoral do apóstolo Pedro junto à comunidade de cristãos que estava sofrendo com os falsos mestres. Os falsos mestres também zombavam da esperança dos cristãos de que Cristo iria voltar. E aí nós temos Pedro afirmando que Cristo voltará e que por ser bondoso Deus tem paciência. E aí a gente vai lá na segunda de Pedro, se você já abriu sua Bíblia ou não abriu, eu vou abrir o texto aqui, ó, capítulo 3, verso 9 e 3 de 13 a 14. Eu deixei já aberto aqui, segunda de Pedro 3, verso 9, vamos lá. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí lá do 13, ó, a gente olha lá, vai ser do 13 ao 14, dois versos aqui, ó. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, a segunda carta, epístola de Pedro, vem nesse contexto aí de falsos mestres, né? Que ensinavam doutrinas equivocadas, que tinham uma vida torta, inclusive, e eles ainda zombavam sobre a esperança, em relação à esperança que os cristãos tinham da volta de Jesus Cristo. Vale ressaltar que, na época dos textos do Novo Testamento, como nós já estamos vendo ao longo dos estudos, os cristãos imaginavam que Jesus já ia voltar por ali, por aquele tempo. E já se passaram 2000 anos, né, e os cristãos continuam esperando a volta de Jesus. O que eu estou querendo dizer é que era meio que uma urgência dos cristãos que Jesus retornasse, voltasse a buscar a sua igreja. Por isso, Pedro vem reafirmar a volta, a bondade de Deus e a sua paciência. Tá? Sobre a autoria e data, Pedro é o autor da carta, então, ou da epístola. Nós podemos, não vamos ler todos os textos, mas 2 Pedro 1:1, ó, eu acho que dá pra gente. 2 Pedro, vamos lá. Aqui está no capítulo 3, né? 1:1. Simão Pedro,
servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. E aí ele vem, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Está aqui no verso 2 também. Opa, tá bom? Beleza. Aqui tem outros textos, ó, 1, 12, 14, 1, 17 e assim seguem os textos. 3, verso 1, tá? Pedro é o autor da carta. Pedro foi morto no ano 65 da era cristã, tá? Ou seja, 65 anos após a passagem de Jesus por aqui, ele passa com seu ministério terreno, né? Se fez ser humano, habitou entre nós, vai à morte de cruz, morre e ressuscita. 65 anos depois, Pedro foi morto. Portanto, ele teria escrito essa carta antes de 65, né? E depois de ter escrito a primeira carta, tá bom? Então, a gente lembra que o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, foi escrito no ano 65, 64 da era cristã. A segunda carta de Pedro foi escrita antes, porque em 65 ele é morto, né? Então, a autoria e data, a gente tem esse indício. Nada indica onde o apóstolo estava quando escreveu. Como a gente já viu, algumas cartas e epístolas paulinas do apóstolo Paulo indicavam que ele estava preso em Roma, que ele estava em Éfeso, enfim, essa não tem indicação de onde é que ele estava. Quem são os destinatários? Os cristãos em geral. Mas ele fala que esta é a segunda carta escrita a eles. Já está lá no capítulo 3, verso 1, que a gente já vai ler. Assim, ele dá a entender que é o mesmo público para quem ele escreveu a primeira, né? 1 Pedro e agora 2 Pedro. Então, a gente vai primeiro ver capítulo 3, verso 1. Olha só. Amados, amados, amados. Esta é agora a segunda carta que eles escrevem. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem. Ou seja, um indicativo de que é o mesmo público, tá certo? E aí, se a gente for lá em 1 Pedro, ó, capítulo 1, verso 1, ele vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, tá certo? Então, esse público, pelo indicativo que nós temos aqui na 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1, esta é a segunda carta que eu lhes escrevo. Por esse indicativo aqui, nós temos então que Pedro está escrevendo para o mesmo público. Então, é o mesmo grupo de cristãos, tá certo? E aí nós temos então, aqui, todo esse povo espalhado nessas regiões aí lá de 1 Pedro 1.1, porque 2 Pedro 3.1 vai dizer que é a segunda carta que ele escreve, ou seja, ele já havia escrito lá na primeira qual era o público. Aí a gente vai para a mensagem, né? Uma carta muito pequena, poucos capítulos, 3 capítulos, e tem algumas mensagens interessantes. A primeira delas, a conduta do seguidor de Cristo. Essa é uma primeira mensagem fundamental. Por que vai falar da conduta? Porque eu já disse lá no início que os falsos mestres, além de ensinar coisa errada, estavam tendo uma vida torta. E aí, então, o apóstolo Pedro sente a necessidade, por inspiração divina do Espírito Santo, de escrever em relação à conduta do seguidor de Cristo, tá? Até para ver se os crentes, se os cristãos acordavam e observavam que aqueles mestres eram falsos mestres que estavam ensinando coisa errada e vivendo torto. Pois bem, a conduta de todo seguidor de Cristo deve ser irrepreensível, livre de todo pecado e imoralidade, sem mancha e sem culpa diante de Deus. Essa é uma mensagem forte da segunda carta de Pedro, né, aos cristãos ali daquela região toda, a nós, né, também. Então, palavras fortes, né, quando a gente pensa em irrepreensível, é que anda completamente na retidão, nos caminhos, e não tem motivo para repreensão. Livre de todo pecado e imoralidade. A verdade é que nós temos um
um sentido da língua grega, até uma figura de linguagem que força um pouco, porque livre de todo pecado e imoralidade, na verdade, não é no sentido de ser perfeito, né? Santo no sentido de perfeição, porque perfeito só Jesus, o único que foi tudo igual a nós, só que com uma exceção. A exceção é que ele não pecou, e nós pecamos. Pecamos todos os dias, carecemos da glória e da graça de Deus todo dia. E a causa de não sermos consumidos é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós, porque nós somos pecadores, homens e mulheres que pecam, né? Então, a ideia do texto aqui não é que sejamos perfeitos, não é no sentido da perfeição, mas no sentido de uma busca pela santificação, de uma vida de santidade, que nem os líderes, os falsos mestres, estavam tendo. Por isso, Pedro percebe essa necessidade, por inspiração divina, do Espírito Santo, ele vai e ele escreve sobre a conduta do seguidor de Cristo. E aí os cristãos são, na ótica do apóstolo Pedro, os cristãos são filhos de Deus e por isso tomam parte na natureza divina. Então, é aquela ideia que nós conhecemos bem, de que se nós somos templo, santuário do Espírito Santo, o Espírito habita em nós, quando cometemos pecado, então não é que nós somos perfeitos e não pecamos, mas quando cometemos pecados, quando erramos, quando falhamos, o Espírito que habita em nós é como se tocasse uma campainha, dizendo, opa, escorregou, pisou na bola. Nesse sentido, é que a expressão natureza divina, que nós tomamos parte da natureza divina, porque como cristãos somos filhos de Deus, então é nesse sentido, é nessa ideia, de que quando erramos, quando cometemos erros, quando cometemos falhas, então nós entendemos, a partir dessa, abre aspas, fecha aspas, campainha que toca, que soa dentro de nós, que nós escorregamos. E aí necessitamos de processo de arrependimento para que haja perdão e graça sobre nós. Essa é a ideia. A segunda mensagem, muito interessante, tem a ver com o progresso e crescimento. Como assim progresso e crescimento? A gente já vai entender. A vida cristã é uma vida de progresso e crescimento. Essa é a ideia do apóstolo Pedro quando escreve a segunda carta. Em que sentido? Bom, nós costumamos dizer assim, nossa, fulano precisa voltar ao primeiro amor, a igreja, ou os jovens, os membros de igreja precisam voltar ao primeiro amor, as pessoas precisam retomar o amor inicial, aquela coisa, né? Isso traz o quê? O que significa isso? Significa que não está acontecendo progresso e crescimento na vida cristã. Porque imagine comigo, pense comigo, quando entregamos a nossa vida para o senhorio de Cristo, né? Então somos novas pessoas transformadas pelo Senhor, ou em processo de transformação, estamos no reino, né? Vivendo os valores do reino. Se inicialmente tínhamos um amor, um fervor, uma necessidade por busca, não só em reuniões de oração, mas por leitura da palavra, meditação, aprender mais, crescer, melhorar como pessoa, como ser humano e como cristão e cristã. Se isso tinha no início da caminhada da vida cristã, por que é que depois de um tempo isso é questionado, no sentido de que, as pessoas precisam voltar ao início, ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, né? Encontrar-me contigo, Senhor. E aí nós temos aquela música linda, certo? Quero voltar ao primeiro amor. Isso é um indicativo forte, para não cravar, de que, só vou dizer forte, para não dizer que que nós estamos regredindo na caminhada. Em vez de ter progresso e crescimento, a gente está tendo o quê? Um regresso, a gente está voltando. Em vez de andarmos para frente, a gente está andando para trás. Porque se no início era lindo e maravilhoso, e agora eu digo que eu preciso voltar ao início, quer dizer que então eu não progredi, não cresci, não evoluí enquanto cristão. E aí eu preciso voltar ao início. Né? Então a ideia é que a vida cristã é uma vida de progresso e crescimento. Então quanto mais o tempo passa, no período em que eu estou servindo ao Senhor e ao reino de Deus, a ideia é que eu tenha progresso, que eu cresça, que eu evolua como cristão, para não ter a necessidade de voltar ao início de tudo. Não,
Eu tenho uma caminhada de progresso e crescimento e eu vou seguir adiante, agradando o meu Senhor. Essa é a ideia. Os seguidores de Cristo precisam fazer todo o possível para ter todas as virtudes cristãs que Deus quer para eles. Aqui, reforço o que eu disse na primeira mensagem, quando fala sobre a questão de ser irrepreensível, livre de pecado. Lembra? Eu disse que não é perfeição. De fato, olha só o que eu escrevi. Os seguidores de Cristo precisam fazer todo o possível para ter todas as virtudes cristãs que Deus quer para eles. Fazer todo o possível para ter todas as virtudes. Isso não significa que seremos completos, plenos. A plenitude e a perfeição nós atingiremos só na vida eterna. É na eternidade. Então, essa é a ideia. O progresso e o crescimento na vida cristã não é sinônimo de perfeição, e sim de busca e de conquistas gradativas, graduais, dia após dia, acrescentando a cada dia uma nova conquista, um degrau alcançado, uma evolução na vida cristã, uma maturidade melhor, conhecimento maior da palavra, conhecimento de Deus, conhecimento sobre as coisas do reino. A pessoa cristã nunca deixa de crescer espiritualmente. Por isso que eu disse não é perfeição, que nós não atingiremos plenitude aqui, perfeição aqui. Mas a pessoa cristã, o servo e a serva de Deus, nunca vão deixar de crescer espiritualmente. Essa é a lógica. Se eu não estou crescendo, tem alguma coisa errada. E eu preciso rever isso. Preciso reavaliar minha caminhada cristã. Porque o crescimento precisa ser contínuo e o tempo todo, para que cada dia mais eu agrade o coração de Deus. Então, segunda mensagem, progresso e crescimento. Terceira mensagem, Deus sempre cumpre suas promessas. Nós vivemos uma época marcada por muita incredulidade. Então, essa segunda carta de Pedro vem muito a calhar no contexto no qual estamos inseridos, tá certo? Porque a ideia de um Deus que de fato cumpre suas promessas remete ou linka diretamente, faz um link direto à fé. As pessoas estão cada vez com menos fé conforme o tempo passa. Claro que muitas tragédias, catástrofes, situações muito complexas que aparecem acabam que balançando as pessoas e a sua fé. Por exemplo, a pandemia que a gente está vivendo, esse coronavírus que já tem sofrido mutações, por exemplo. Então, se antes nós tínhamos, no início da pandemia, a certeza de que esse vírus ia atacar a questão respiratória, pulmonar, ele foi sofrendo mutações, foi, de certa forma, se evoluindo como vírus, né? Nós temos pessoas já tendo outras partes, outros órgãos que são vitais, como, por exemplo, os rins, o cérebro, pelo coronavírus, pela Covid-19. Então, claro que esse momento instável, de insegurança, de pandemia, gera uma certa insegurança. Desculpem, mas agora é fundamental que a gente se agarre na nossa fé e certeza de que Deus segue no controle de todas as coisas, de que Deus está no controle da nossa vida. É claro que, abro parênteses e vou fechar rapidinho, tá? Eu não vou ser aqui, como pastor, um irresponsável, de dizer que não, Deus está no controle, então vamos voltar, por exemplo, cultos presenciais com todo mundo, tranquilo, sem uso de máscara, todo mundo se cumprimentando, se abraçando, porque Deus vai nos proteger, Ele que nos guarda. Isso é tão sem noção quanto eu andar a 250 por hora no meu carro e dizer que Deus vai me guardar de um acidente ou de eu provocar acidente com alguém. Né? A minha irresponsabilidade não me permite jogar em Deus toda a responsabilidade da situação. Né? Então eu preciso fazer a minha parte e Deus sempre vai fazer a dele, tá certo? Então, fechando parênteses, então não estou dizendo que a gente tem que, pela fé vamos fazer tudo. Não. Vamos fazer a nossa parte, sendo astutos como a serpente, simples como as pombas. Já tivemos uma mensagem alguns domingos atrás sobre isso, né? Deus sempre cumpre as suas promessas. Vamos resgatar a fé. Deus sempre cumpre as suas promessas e o povo de Deus vive neste mundo confiando que virá o dia em que este universo cheio de pecado e maldade desaparecerá. Por que o apóstolo Pedro resgata essa crença? Porque no contexto lá das comunidades para as quais ele escreve a segunda carta,
é um contexto extremamente de heresias, de doutrinas falsas. Muitos falsos mestres, pessoas eloquentes, que sabiam falar, se comunicar, e que comunicavam e ensinavam doutrinas que não eram as doutrinas de Cristo, as doutrinas do Evangelho. Então ele precisava blindar e proteger as comunidades em relação a isso. Bom, então, crendo nisso, aparecerá um novo universo, onde tudo será feito de acordo com a vontade de Deus. Bom, aqui nós já estamos naquela encruzilhada do já e ainda não. Nós já tivemos o reino de Deus inaugurado na pessoa de Jesus Cristo, mas ele ainda não foi concretizado, se concretizará na volta do Senhor. E aí diz a palavra que teremos novos céus, nova terra. Claro que nós estamos inseridos num contexto de pecaminosidade, de maldade, de sentimentos, conceitos e valores muito deturpados em relação à palavra de Deus. Isso é fato. Agora, também é fato que a nossa fé permanece no Senhor Jesus, na sua palavra. Então, a segunda carta de Pedro vem para reforçar, vem para reacender a fé em que Deus voltará, Jesus voltará, resgatar a sua igreja e novos céus e nova terra existirão e que um novo universo sem pecaminosidade existirá. Aqui existe um resgate teológico lá do Gênesis do Éden. O que nós tínhamos no Jardim do Éden? A ideia, o conceito do Jardim do Éden é o conceito teológico da pureza e do equilíbrio perfeito. O que tinha lá? Não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha sofrimento. Aí, quando entra o pecado, a partir da queda do ser humano, em Adão e Eva, Gênesis 3, entra o pecado. Então, teologicamente, nós temos uma deturpação ou uma afronta ao Éden, que era o estado harmônico perfeito. E aí toda a história bíblica vem mostrando, pós-queda, como foi o desfecho da humanidade. Que vai vamos dizer assim, reconciliar com aquele estado harmônico perfeito do Éden só após a volta de Cristo, no estado já da eternidade, onde novos céus e nova terra, tá bom? Existirão. Então, aqui o apóstolo Pedro está resgatando o conceito teológico da harmonia perfeita que existia no Éden, lá do Gênesis 1 e 2, e que se encerra em Gênesis 3, na queda do ser humano, da humanidade, tá certo? E aí ele resgata isso para recuperar na mente e no coração daqueles cristãos para os quais ele escreve, recuperar essa fé, desculpem, essa certeza de que esse retorno à harmonia perfeita lá do Éden acontecerá novamente. Tá certo? Essa foi a ideia do apóstolo Pedro quando escreve essa segunda carta ao mesmo público para o qual ele escreve a primeira carta. Eu espero que tenha sido edificante, que tenha abençoado a sua vida. Espero que de alguma forma tenha trazido alguma coisa nova e fortalecido a sua fé e que você tenha sido de fato abençoado por Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me contactar lá pelo WhatsApp, a gente está aí disponível para dialogar, para conversar um pouco mais sobre dúvidas, sobre algum questionamento que tenha ficado pendurado, um verso que eu li e não entendi dessa carta ou de outras que a gente já estudou. Eu estou à disposição, eu estou pronto para poder ajudar de alguma forma a você compreender um pouco melhor a teologia, a doutrina, os valores da palavra de Deus. Deus te abençoe, ótimo domingo, uma ótima semana e até o próximo vídeo.